gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o Plano Agro e qual que é o nosso objetivo com essa plataforma. O Plano Agro é uma ferramenta que foi desenvolvida baseado na minha história aí, no agronegócio. Eu, com 40 anos desenvolvendo tecnologia, eh, depois fui para o agronegócio, onde eu sou produtor hoje de maçã. E no dia a dia senti a necessidade de uma ferramenta que me auxiliasse nas questões aqui de planejamento e gestão de uma propriedade rural. E contar um pouquinho uma historinha que acontecia e que me fez ter esse site de criação da rural. No dia a dia da lavoura, né, os técnicos que me davam suporte, eles chegavam na propriedade e sempre passavam a necessidade de fazer um tratamento químico, um agroquímico, um inseticida, e prescreviam, deixavam prescrito as atividades. E sempre naquele intuito, não, que tem que fazer, porque a gente precisa fazer, e eu não tinha subsídio pô, tem que fazer, mas o custo disso, né? Sempre me preocupava, porque na questão da cultura da maçã, a gente não tem aí, como a soja, outras culturas, né, que tem já um preço estabelecido pela Bolsa de Chicago, ou uma referência, né? Então sempre tinha a questão do custo. Ah, vamos fazer esses tratamentos, a gente gastava sem saber lá na frente quanto que por quanto ia ser vendido, qual que era a margem de lucro, e isso me intrigava muito. E aí surgiu a necessidade de uma ferramenta onde a gente planejasse, do começo ao fim, para que eu soubesse qual que é o custo daquela safra e qual seria a minha margem de lucro. É importante também falar que passar para os agricultores essa questão, né? Sempre se preocupar, não é tocar a lavoura, não é simplesmente esperar o final da safra para ver quanto que ele obteve de lucro naquela safra, né? É muito frustrante você chegar no final da lavoura, da safra, colheu, e daí depois que você vai aferir que aquele ano você não obteve um resultado positivo, né? Então a Plano Agro veio, eu vou agora encerrar esse aqui, vou mostrar para vocês o que nós vimos e como nós construímos a plataforma para que o produtor pudesse ter essa visão de custos e como se planejar, né? Até na questão de buscar um custeio, o seguro agrícola, como que a gente trata isso dentro da plataforma. Então aqui nós temos duas abas, né? A do produtor rural e a do responsável técnico. O produtor rural, primeiramente, ele tem que se cadastrar, colocando seus dados, um e-mail, que vai ser o seu login. Vamos colocar aqui live.hotmail.com, colocar uma senha de 8 dígitos, por causa da proteção dos dados, né? Aqui temos o termo de uso, importante a gente colocar, uso, privacidade dos dados, seguindo a lei de proteção dos dados. E aí, sim, ele tá aqui, nome completo. Moço, Então, se puder, por gentileza, chegar o mais próximo do grupo que eu falo. Fala até trazer mais perto para você, pode ser. aqui. Ok, isso cadastrado, tá? Você pode já inicialmente aqui convidar um agrônomo responsável para ser seu representante, né? Dentro da plataforma. Ali abriu a tela do WhatsApp, tem a conexão com o WhatsApp. Enfim, está cadastrado aqui o cliente Tester Live.
É, né, na questão após o cadastro, é importante ele colocar aqui a cadastro da propriedade, vir aqui em suas propriedades, cadastrar propriedade, colocando o nome da propriedade, matrícula do imóvel, o CAR e a localização. Essa localização pode ser digitado o endereço ou pode usar o endereço atual. Se colocar o endereço atual, ele já vai pegar aqui em cima onde nós estamos. Vamos ver se pega a PUC aqui. Estamos aqui ao lado da PUC. Pode atualizar mais em detalhe onde é que qual que é a sede, né, da propriedade. Vamos colocar bem em cima aqui onde nós estamos no Hot Milk, tá? E salvamos. Então aqui está feito já o cadastro da propriedade e o cadastro do agricultor. Aí, como eu falei, o agricultor, vamos colocar aqui na propriedade, desenhar um talhão, né? Vem na folhinha, né? E ele pede para você desenhar um talhão vindo no losangozinho, e a gente pode, com alguns cliques, definir o seu talhão aqui. Vamos colocar esse talhão da PUC, definido o talhão, ele gera o talhão, ele vai perguntar qual cultura, vamos colocar aqui o milho, tá? Escolher um técnico responsável, tá? Vamos colocar o Carlos Alberto Seara, que é o nosso responsável, definir o nome desse talhão, lá, teste live. Ele vai perguntar se você fez a análise de solo. Pronto, cadastrado, tá? Conclui, confirma, vamos para o planejamento. Como que é esse planejamento aqui? Iniciar o planejamento, ele vai perguntar qual que é a propriedade, live, qual que é a cultura, o teste do milho. Ele vai sugerir um manejo para que você não saia do zero nesse planejamento, até que sirva como uma base para esse planejamento. Vai perguntar qual que é a distância entre linhas e qual que é a plantas por metro e produtividade estimada por hectare. Aqui está toda a fenologia do milho e cada etapa fenológica do milho, quais são as atividades que são imprescindíveis para que ele possa ter uma boa safra, para que ele possa ter um resultado positivo e esperado. Concluído todo esse revisado pelo agrônomo, ele vem concluir esse planejamento e ele tem o relatório do planejamento. Esse relatório do planejamento é aqui como se fosse um pedido de custeio, onde terão todas as atividades em detalhe, tá? Todos os agroquímicos que serão usados. Eu fiz rapidamente, não coloquei, mas tem o valor aqui de todos os agroquímicos e ele daria qual que é o custo dessa safra e qual que é a produtividade esperada. Então, retornando aqui, qual que era a minha preocupação inicial? A minha preocupação inicial era em ter o planejamento e baseado consultando qual é o custo da saca do milho de hoje, qual que é a projeção desse custo dessa saca na época da colheita, para a gente mensurar se esse manejo aqui que foi planejado será um manejo que no final o agricultor vai ter lucro e qual vai ser a margem dele. Essas projeções de custo futuro, hoje tem várias ferramentas no mercado, né? As trades e várias ferramentas no mercado, as cooperativas também já tem podem auxiliar também nesse custo futuro do grão, né? É importante falarmos, né, que, vamos dizer, no caso da maçã,
de consultar como é que está o estoque também, o estoque nacional aí da cultura, né? A maçã, o milho, os estoques estão altos, estão baixos, para até fazer uma previsão lá futura se a tendência é de alta ou de baixa, consultar aí também os mercados internacionais aí. Mas a ideia é que você tenha em mãos uma ferramenta de planejamento, tá? Na sequência, tem toda a parte de execução, que daí aqui é uma receita de bolo, que isso planejado, você vai fazer a execução daquele planejamento no dia a dia. No dia a dia terão todas as atividades que devem ser feitas e os ajustes que devem ser feitos, vamos dizer, em seca, questão também de muitas chuvas, né? Esse que é a ideia de estarmos falando. Então, como eu falei, é uma necessidade que eu tinha de fazer a gestão da minha propriedade, onde eu queria mensurar antes do início da safra qual que foi o planejado e qual será o custo, qual será o investimento feito. Temos que encarar cada safra como um investimento, né? Você vai buscar num banco um custeio, também, se ele tem aquela garantia daquele custeio que vai dar retorno, ele vai ter condições de pagar o banco. Essa ferramenta está sendo testada por algumas cooperativas de crédito, alguns bancos, onde ela vai funcionar também como uma ferramenta de gestão de risco. Porque se o agricultor está planejado e está executando e tem um manejo adequado, supostamente ele vai ter êxito na safra, salvo alguma intempérie climática, alguma decorrência, mas também que ele pode ir ajustando isso. E essa ferramenta também tem aqui o ícone para buscar custeio com os bancos que estão associados a nós, e as empresas de seguro também ele vai poder contratar o seguro aí. Abrão, conta para nós um pouquinho aqui como é que foi a tua experiência. É muito importante a gente estar ouvindo também essa nova geração. Por isso que nós trouxemos o Abrão aqui, que é o nosso estagiário, estudante de agronomia aqui da PUC. Essa nova geração que está vindo para o campo está nos ensinando a manejar as ferramentas e essas novas tecnologias. Abrão. Sobre o uso da plataforma, né? Eu achei ele um uso bem fácil, assim, de início. Para a nova geração que está vindo, que está bem acostumado com a tecnologia, é uma coisa que vai ser uma coisa bem fácil de utilizar. E para a antiga geração que não está tanto nessa parte de tecnologia, também vai ser de fácil acesso, né? Porque é uma coisa que vai incluir os dois. Vai juntar as duas gerações, né? Já que a gestão da propriedade de forma eficiente é uma coisa que está com bastante relevância. É uma coisa bem necessária atualmente e que com certeza no futuro vai ser um requisito básico, né? Saber gerir a propriedade, saber gerir os insumos, saber gerir o faturamento dele. E acredito que seja basicamente isso, né? Que uma boa gestão tem... Se me permite aqui, o que é importante a gente destacar é, primeiro, a facilidade, né? Você vê ali, o Paulo em 3 minutos já fez o cadastro dele como proprietário, né? Como agricultor, cadastrou a propriedade, desenhou o talhão. Então, assim, 2, 3 minutos, em poucos cliques, você já tem ali a tua propriedade mapeada, né, com imagens de satélite, localização, então tudo que precisa, e já faz a integração direta com o engenheiro agrônomo. Então, você convidando o teu agrônomo para acompanhar, né, ele pode passar o planejamento, ele dá ali o que precisa para cada cultura, para cada talhão. Então tem justamente essa questão da facilidade em usar a plataforma, como o Abraão destacou, né? E o que é interessante a gente colocar também é que a gente traz, né, a Plano Agro traz essa plataforma olhando principalmente para a dor do agricultor familiar e do pequeno produtor rural. Por quê? Porque esses geralmente eles estão à margem, enfrentam mais dificuldades do que o campo no geral, né? O agricultor, no geral, ele já tem uma série de dificuldades de custeio para planejar a produção, e o pequeno e o agricultor familiar,
né? A gente viu algumas pesquisas, alguns dados, cerca de 70% não usa nenhuma tecnologia, nenhuma ferramenta de gestão da propriedade, né? Então, se a gente parar para pensar 70%, né, o quanto uma boa gestão, um bom planejamento nessas propriedades, né, são 5 milhões de propriedades no Brasil, né, dos pequenos e dos familiares, que é quem produz 60% de tudo que vai para a nossa mesa, né, quanto que um bom planejamento, um aumento de produtividade pode ter de impacto para essas pessoas, para a economia do país, né, para uma produção de alimento mais saudável, mais sustentável. Então, o Plano Agro ele vem justamente para ajudar esse público que está esquecido, né? Vamos reforçar que é uma ferramenta gratuita para esse tipo de usuário. O agrônomo também ele pode se cadastrar, pode usar sem custo, tá? Reforçando, a plataforma Plano Agro é gratuita para o agricultor e para o agrônomo, né? Então, o impacto que ele traz, que ele pode trazer de um bom planejamento para esse tipo de público, né, vai aumentar não só a produtividade, o manejo ali daquela pequena propriedade, como pode ter um efeito benéfico para toda a sociedade, né, para toda a economia do país. Ok. Aqui algumas outras culturas, né? No caso da maçã, como eu comentei, que tem toda a fenologia da maçã. Na plataforma nós temos várias culturas hoje já cadastradas, né, que podem auxiliar aí o agricultor: mirtilo, amora, kiwi, pêssego, melão, cacau, pastagem, limão, melão, morango, lúpulo, girassol, melancia, abacaxi, goiaba, feijão, batata doce, maracujá, batata, alface. É importante também salientar a questão da rastreabilidade. Feito o planejamento, ok? Executado, indo na área de execução, que é, como eu falei, que vai ter a receita de bolo ali do dia a dia no campo. Deixa eu aqui em execução, vamos pegar um aqui. Peguei a maçã. Então aqui tem uma receita de bolo por data de todas as atividades que ele deve fazer. Isso tudo concluído, o que nós temos? Acabou a safra da maçã, colhemos. Nós temos, se olharmos para trás, o que nós temos? Temos o caderno de campo. Esse caderno de campo não é a simples datilografia, é o que realmente foi executado a campo, com datas, né? Todas as atividades, com os custos, tá? Com os custos que o agricultor teve. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. E nós temos então toda a parte aqui de caderno de campo. Deixa eu abrir aqui o caderno de campo, tem tantos talhões aqui. Vamos pegar esse milho aqui. Então, eu tenho todo o caderno de campo do milho, da maçã, de todos os talhões que foram concluídos e com o QR Code que vai gerar a rastreabilidade. Importante isso no café também, mencionar que para a fruticultura, todos esses manejos foram planejados baseado em Global Gap, né? O manejo do café aqui foi baseado no 4C. Então, se um agricultor quer exportar um café, quer produzir um café tipo exportação, a indústria, para quem ele vai vender, pode colocar aqui um manejo esperado, um manejo que o mercado que ele quer atingir exige que não se use determinados agroquímicos, que se use um manejo mais sustentável. Então, dentro da plataforma, esse manejo ele pode ser associado e apropriado para o destino daquela produção. Um exemplo, uma cevada que será produzida para uma indústria maltaria, ele tem as suas normas de produzir esse malte que será destinado à indústria cervejeira. Então, esses manejos e esses padrões que existem hoje podem ser adaptados aqui dentro da plataforma.
E isso é uma coisa que está em alta, né? Tanto produtos para exportação para a Europa, para a América, é uma coisa que está sendo um requisito básico já, né? E Isso. tanto que é uma coisa que social que está mudando. O consumidor quer saber de onde que está vindo o produto que ele está usando para se alimentar, né? Nós também temos uma preocupação aqui muito grande com a parte do ESG, né? Até nós colocamos dentro da plataforma quais são as melhores práticas. Por exemplo, o uso de EPI corretamente. Um agricultor vai fazer um manejo e pulverizar um agroquímico que exige o uso de determinado EPI. Aqui tem as recomendações de boas práticas. O que ele faz ao final desse tratamento com as embalagens, que tem que lavar, furar, a tripla lavagem, né? Furar, armazenar e devolver na cooperativa ou na indústria ou nas lojas que forneceram para ele, fazer o destino adequado dessas vasilhas de agroquímicos, né? A parte de contratação de pessoal, toda a parte também de preservação ambiental dos mananciais. Temos todas as partes aqui de governança e indicação de melhores práticas. Também colocamos aqui umas folhinhas onde a gente vai fazer uma gamificação. Tá? Pegar um exemplo, uma cooperativa tem 10 mil cooperados, né? A cooperativa quer acompanhar essa questão das melhores práticas, né? Alguns mercados já exigindo, algumas seguradoras também já exigindo isso para influenciar no preço do seguro, né? E lembrar que essa é uma demanda cada vez maior do mercado, né, Abraão e Paulo? Porque o produtor garantindo, o produtor mostrando que tem essa preocupação ambiental, né, que preserva ali as fontes de água, que faz a preservação da reserva legal, ele aumenta o valor do produto dele também para o mercado, né? Para exportação, para o público interno, né, para o mercado interno também. Então, a questão do ESG, né, que é ambiental, social e governança, é uma preocupação das empresas hoje em todos os setores, mas principalmente para o agro, né? E no Brasil tem se destacado muito isso, porque determinados setores do agro, quando seguem esse tipo de orientação, conseguem exportar, por exemplo, para o Japão, para a própria Europa, né, que tem regras ambientais e sociais mais rígidas. Né? Então, a partir do momento que você pode acessar esses mercados, há uma valorização do teu produto também. Então, é importante seguir desde a base, né? E não só esperar que o grande produtor de soja siga. Né? O produtor de tomate, né? O Joãozinho das Couves, que produz aqui na região metropolitana de Curitiba, ou seja, né? Você que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando aí na Bahia, né? Produtor de melão, de uva, né? Se tiver seguindo essas práticas, vai haver uma valorização do produto e uma melhora para a economia e para todo mundo. Ok, aqui também é importante agora entrar numa aresta do responsável técnico, dos agrônomos, né? Como que eles vão fazer a gestão dos seus clientes, né? Seus agricultores clientes, né? Nós desenvolvemos aqui um dashboard, né? Uma ferramenta aonde ele pode ter acesso aos dados de todos os seus agricultores com seus talhões, né? Para acompanhar o manejo dia a dia da lavoura lá. As cooperativas também podem acompanhar a vida de seus cooperados todos aqui, para que eles possam mostrar que estão fazendo um manejo adequado, que o manejo que está sendo feito no dia a dia foi em cima daquele planejado, que ele está usando os agroquímicos corretos, está fazendo a adubação como foi planejada, para que a cooperativa também saiba, né, que dia que vai colher, se houve alguma quebra de safra, se não houve, se vai ter uma safra maior. Então, aqui no dia a dia, as cooperativas e os agrônomos podem acompanhar os seus agricultores. Essa ferramenta também é disponibilizada para os bancos, né? É óbvio, ele tem que vir aqui, tá? Na ferramenta, e ele no seu cadastro, no seu perfil, ele tem que autorizar aqui
ele tem que autorizar a sua cooperativa, o seu banco, a ver seus dados. A gente é muito preocupado com a lei de proteção dos dados, né? E então, sempre tem que ter aqui a autorização do agricultor para que seus dados sejam compartilhados. E vamos lembrar qual que é a vantagem para o agricultor, né? Para o usuário de ter essas informações junto da cooperativa, não só, pode ser o banco, pode ser a seguradora, qual que é a vantagem para ele, né? No que ele se beneficia a partir do momento em que ele autoriza a cooperativa a ter acesso ao que está sendo produzido da porteira para dentro. E o benefício todo dele, né, é a transparência da produção de de uma maçã, de uma fruta saudável que seguiu todas as regras, né? E isso hoje nas gôndolas dos supermercados deveriam ter todo o QR Code para que você pudesse saber a origem daquele produto, né? E como que ele foi manejado, quem que é o agricultor responsável. E a gente tem essa preocupação de mostrar efetivamente um caderno de campo do que efetivamente aconteceu no campo. Gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta, tem alguma questão que gostaria que nós abordássemos mais. Ficamos à disposição também. Nesse momento ao vivo tem 10 pessoas nos acompanhando, né? Eu posso trazer duas das perguntas que já foram enviadas anteriormente. A gente abriu aqui nossa caixinha de perguntas durante a semana e temos duas aqui. Vamos passar aqui para o Paulo e para o Abraão. E quem tiver mais, pode mandar aqui que a gente vai conversando. Vamos fazer disso aqui, né? O objetivo é uma roda de chimarrão mesmo, que seja uma conversa. A primeira delas a gente já falou, acho que de forma indireta, mas vamos responder diretamente. Quais os benefícios da plataforma? No que ela ajuda o agricultor? Inicialmente, ajuda o agricultor a se organizar. Como nós falamos aí que 70% dos agricultores não usam nenhuma ferramenta de gestão. Então, seguindo aqui o ESG, nós fazemos a primeira parte do G aí, que é a gestão de propriedade. Gestão iniciando pelo planejamento, como eu tinha aquela necessidade minha lá anteriormente. Será que essa safra vai ser lucrativa? Será que essa safra vai me dar um retorno financeiro? Então, eu planejo a safra antes do primeiro dia, antes de pôr o primeiro grão no solo. Tá? Como que vai ser feito o manejo do solo, que tipo, vamos dizer assim, de semente eu devo, mais adequada para a minha região. Então você vai fazer todo um planejamento dessa safra. E esse planejamento vai ficar no seu histórico. Tá? O planejamento, a execução vai ficar no seu histórico. Daqui 2 anos, teremos aqui todo um histórico já para fazer predições de melhores culturas para aquela época, para aquela região, tá? Então você vai ter uma pastinha aqui com todo o teu histórico. Temos dentro da ferramenta também a questão que ele pode fazer investigação de campo, guardar imagens, pode fazer imagens de notas fiscais. Quer dizer, você vai fazer toda uma pasta e tem um histórico. Daqui, imagine só, se tivéssemos feito isso aqui há 10 anos atrás, pegar toda esse background, toda essa cultura que a família inteira tem daquela propriedade rural e está isso armazenado num único lugar e você vê qual foi a época com maiores melhores resultados, né? As geadas, é comum essa geada nessa época, é comum essa chuva nessa época, quer dizer, você vai ter um histórico para fazer um acompanhamento e ter uma previsibilidade também de safra. E além disso, com essa gestão, a gente consegue otimizar os recursos, né? Isso auxilia também na tomada de decisão. A gente sabe que o mercado está cada vez mais concorrido agora, então é importante a gente ter um bom planejamento para evitar perdas, né? Saber utilizar o recurso na hora certa, e na quantidade certa e no momento certo, né? Isso é uma coisa que é muito importante também. E acho que é isso. Uhum.
E é interessante que a partir do momento que tem esse planejamento, né, tem o acompanhamento do agrônomo, existe ali o passo a passo do que precisa ser feito, em que momento, né, você tira o fator do improviso, né, Sim. de fazer, de tomar decisões ali, às vezes, sem uma base técnica, né, isso pode ter um impacto na produtividade, né, o Paulo, antes a gente estava comentando, né, a questão da maçã, ele explicou para a gente que a florada de um ano, que é a fase que está passando agora, né? Ele é produtor, a gente teve lá no Pomar do Campo na semana passada. Então, a próxima safra está sendo definida agora. Então, o que precisa ser feito nesse momento para garantir um futuro mais próspero, né? Uma maior produtividade? Então, você tira o fator ali de surpresa, de improviso, tendo ali o passo a passo, né? Aquela coisa que a gente fala, a receita do bolo. Se você seguir exatamente como está, o resultado vai ser um bom bolo, né? Aí tem a questão do talento que o próprio agricultor sabe, né? Aquele jeitinho ele sabe, mas ali o passo a passo tem que seguir, né? E tendo acompanhamento do agrônomo, é importante a gente conversar, até vou trazer um pouco esse assunto, como, né, que a ferramenta também, a gente falou como que ele beneficia o agricultor, como que beneficia o agrônomo, porque é um público que cada vez mais tem baixado, tem demonstrado interesse aqui na nossa plataforma, né? Então, como que o Plano Agro ajuda também o agrônomo, né? Como que ajuda na gestão da carteira de cliente dele, né? Como que ele pode ajudar ali no dia a dia. A gente fala muito do dia a dia do agrônomo, do dia a dia do produtor e no dia a dia do agrônomo. Como que o Plano Agro auxilia? Aqui na ferramenta também, né? Vamos pegar os dashboards. Ele pode mandar um WhatsApp. O agrônomo, ele tem a ferramenta aqui, ele pode mandar um WhatsApp para os seus agricultores. Houve uma alteração na legislação do planejado por executado. Ele vem aqui e manda um WhatsApp para todos os seus agricultores que estão plantando determinada cultura, vamos dizer, o milho. Houve uma mudança na legislação, não se pode usar mais determinado agroquímico, ou agora também incluíram uma lista enorme de novos agroquímicos. Putz, descobrimos um agroquímico aqui que tem um custo bem mais atrativo. O agrônomo, por aqui, ele pode informar todos os seus clientes, né, que dependem da sua informação. Então, a ferramenta é um meio de comunicação também do agrônomo para o agricultor. Eu estava aqui antes com a imagem da batata, também uma importância aqui, falarmos aqui, a questão, pense em uma indústria, vamos pegar uma indústria grande de batata, que tem uma fábrica que funciona 7 dias, 24 horas por dia, 7 por 24. Houve uma quebra nos seus fornecedores de batata. Houve algum problema no manejo lá no campo, uma enchente, como houve no Rio Grande do Sul. Como que essa indústria vai se replanejar? Então, nós queremos trazer também um dado que é sabido que 22 indústrias de alimentícia, 22 dentre 25 não enxergam o seu produtor rural. Uma indústria que produz suco de uva, como que ela vai planejar a sua indústria? Como que ela vai planejar as horas de trabalho, se essa indústria vai ter insumo suficiente para trabalhar sábado, domingo, à noite? Como é que a indústria vai se planejar com transporte, com embalagem, se ela não consegue enxergar os seus produtores? Tá? Então é uma ferramenta também de planejamento que ajuda a cooperativa, que ajuda a indústria alimentícia. Um exemplo, uma cooperativa que depende de caminhões, tem que fazer toda a logística com os caminhões, silos, quanto de silo ela vai precisar. Então essa ferramenta, trazendo o dado do campo para dentro da indústria, da cooperativa, ajuda na fase de planejamento da indústria. É questão da previsibilidade, né? Para a indústria que precisa desse insumo, que precisa garantir, você consegue antecipar, né, ou ampliar o escopo desse planejamento, né? Não é só quando o caminhão chega na porta ali da cooperativa com a produção, né, que geralmente é quando dá a entrada ali na cooperativa, né? Parou o caminhão, vai descarregar. Agora não, ele consegue antecipar, saber qual que é a previsibilidade, o que está sendo produzido no campo, qual que é a expectativa da produção, e também para a indústria, Paulo, é a questão de a indústria poder captar
produtores também, né? Sim. Então, olha, a questão do amendoim, que a gente fala que o amendoim está valendo ouro, né? Então, você precisa, teve uma quebra de safra no amendoim no interior de São Paulo, eu preciso de novos produtores. Como que eu vou garantir isso? Né? Então, você vai, né, a empresa, a indústria vai ali no nosso sistema, né, entra em contato com esses produtores, oferece um preço, há a negociação ali entre as partes, para que seja justa para todo mundo, né, e a partir disso a indústria consegue garantir o suprimento que eles precisam de matéria-prima para fazer a produção e seguir o planejamento deles. Né? Então, o que a gente gosta sempre de falar que o Plano Agro, ele traz os dados da porteira para dentro, o que está sendo feito, né, dentro de cada propriedade, e isso num ambiente macro aí, pode ter resultados muito, muito eficientes para a indústria, né, para a cooperativa. Então é bom sempre a gente reforçar isso. Aqui no dashboard, né, é uma pesquisa de produtores de batata, de amendoim. Ele pode fazer uma pesquisa, a indústria alimentícia pode fazer uma pesquisa e pode, via WhatsApp, entrar em contato com esse agricultor, ver se ele tem interesse em vender, se ele, como é que já está comercializada a safra, não está comercializada a safra. Então é uma ferramenta também que auxilia muito esse relacionamento entre agrônomo, agricultor e indústria agricultor. Né? Tem mais Vamos a outra pergunta. Né? Vamos aqui, tem mais uma pergunta que eu acho que de certa forma a gente já respondeu ali durante a apresentação. Mas é importante trazer uma questão nova. A pergunta é, quais são as culturas disponíveis? Né? Então, acho que complementando isso, e se o produtor não encontrar a cultura dele no Plano Agro? Como que faz? Né? Por exemplo, ele tem uma cultura que ainda não está ali cadastrado. Como que ele pode fazer? Como que o Plano Agro pode ajudar esse produtor? É bem interessante essa pergunta e ela já aconteceu, né? Tivemos num evento em São Paulo, lá no GAF, chegou um produtor de açaí do Pará, isso, e ele nos perguntou, pô, você tem o açaí aí dentro da sua plataforma? Qual seria a fenologia, as etapas fenológicas, enfim. Aí nós desenvolvemos, está aqui. O açaí está na plataforma, toda a parte de fenologia dele. Deixa eu fazer aqui, abrir uma propriedade, vamos cadastrar um açaí aqui, para que a gente possa ver aqui como é que é a fenologia. E a gente faz isso em toque de caixa aqui, é só nos solicitar, vamos dizer que aqui seja um talhão de açaí, rapidinho, gerar talhão, a cultura, cadê o açaí aqui? Açaí. O açaí, ele já tem quais são os técnicos aqui, o agrônomo, quando se cadastra, o agrônomo já diz se ele por cultura, qual que é a sua especialização, se ele tem o conhecimento daquela cultura, então ele se cadastra por cultura, tá? E aqui nós vamos ver o manejo do açaí. Definido ali o talhão, ele vem no planejamento, iniciar um planejamento, a propriedade, a cultura, açaí, data prevista do início, data prevista do fim. Vamos ser rapidinho aqui, que hoje nosso tempo vamos pelo menos tentar terminar no horário, né? Distância aqui, tá? Vamos colocar alguns dados só para a gente avançarmos rapidamente aqui. Tá aí. Estamos aqui com a cultura do açaí. O plantio, a emergência, a fase aqui do primeiro nó, segundo nó, a planta adulta, florescimento, maturação, colheita. Aí que nós já temos as etapas que ele tem que fazer seu planejamento aqui. Estamos aí com o açaí. Então é só entrar em contato com a Plano Agro. A gente está sempre buscando aí as novas tecnologias, como foi mencionada a questão do caju. Sim. Temos acompanhando o que se fala aí nas redes sociais, nas mídias digitais todas, quais são as culturas aí que o Brasil
desenvolvendo, questão de exportação, importação, estamos ligados aí no dia a dia. Então, acho que desse aspecto, o que é importante a gente mostrar? Então, que a plataforma, a gente está em desenvolvimento, então novas culturas vão sendo adicionadas sempre que, né, sempre que há uma demanda e sempre que possível. E outro aspecto legal para destacar, são tanto as culturas sazonais quanto as culturas perenes, né? Então, no caso do açaí, uma vez que ela está... a maçã também, né? Então são as plantas ali, a gente consegue abordar essas duas nuances aí da produção. Não. Vamos então à última pergunta e vamos tentar não atrasar muito, porque tínhamos nos planejado para terminar das 9 às 10. Eu acho que vem uma pergunta aqui da questão da sustentabilidade, né? Uma preocupação com a situação atual do país, com a questão das queimadas e tudo mais, né? A pergunta é se o Plano Agro pode, de alguma maneira, contribuir para isso. A gente até conversou antes daqui do programa sobre essa pergunta, que o objetivo da plataforma não é esse, a gente não tem a tecnologia para monitorar isso. Isso é um aspecto que envolve várias políticas públicas, né? Nós somos uma plataforma de gestão, acompanhamento de safra, né? Mas a preocupação ambiental, de uma forma geral, ela está inserida no Plano Agro, né? Ela está no nosso DNA. Né? Então, a questão do ESG, da preservação, né, do melhor manejo para cada cultura, pensando sempre na questão da sustentabilidade. Então, essa preocupação está e faz parte do nosso plano. A imagem, é importante falar aqui que a imagem de satélite, ela pode ser fornecida de vários órgãos, né? E a gente pode colocar vários layers, sobrepor essas imagens aqui, como a gente pode fazer o acompanhamento de um talhão com a cultura e um talhão já em colheita, por imagem de satélite e NDVI, a gente consegue saber que aquela área está colhida ou se já está em ponto de colheita, né? E também a gente consegue pegar dados aqui do INPE, vamos dizer, de incêndios, se aquela região, vamos dizer, pegar imagens das regiões onde houveram incêndios, imagem de regiões aí no Rio Grande do Sul onde houveram alagamentos e sobrepor, né, ter imagens mais antigas e imagens mais atuais e ver o antes e o depois, até para que ele possa fazer um projeto de recuperação daquela área. Se ele vai, vamos dizer, o governo está para lançar aí também alguns incentivos de recuperação de áreas de queimadas, de áreas de enchentes. Então, a gente tem como disponibilizar várias imagens de satélite e, tendo essas imagens disponíveis dos incêndios e tudo mais, sobrepor aqui as propriedades para fazer uma proposição de recuperação de área aqui. Eu acho que uma última questão, que é bem simples, bem rápido, a gente pode usar essa última pergunta e daí já partir para o encerramento, que é como acessar a plataforma. A plataforma está disponível em qualquer browser, tá? Ela funciona tanto no smartphone, não está nas lojas, é um browser, é só digitar app.planoagro.com.br que vai entrar nessa tela e é onde está disponibilizada a parte de cadastro do produtor rural e do responsável técnico. Bem simples e fácil, app.planoagro.com.br, não requer assinatura, pagamento, o agricultor e o agrônomo podem estar acessando e usando, fazendo uso da nossa ferramenta gratuitamente. Maravilha. Então, partindo daí para o encerramento, né? Nós comunicamos que a gente faria o sorteio da caneca e do boné. Então, depois que a gente encerrar aqui, a gente vai abrir, pegar todo mundo que mandou pergunta. A gente pode até colocar ali na live, no resultado ali dos nossos stories. A gente vai mostrar o sorteio aqui do nosso kitzinho, tá? Quem está nos acompanhando e ainda não segue o Plano Agro nas redes sociais, então, por favor, aí no Instagram principalmente, clica aí, começa a seguir o Plano Agro para ver o nosso dia a dia e acompanhar nossas próximas rodas de chimarrão, tá? E lembrar os estudantes de agronomia aqui da PUC, né, que nos acompanharam, quem precisar do certificado de participação, manda um e-mail para atendimento@planoagro.com.br, né? E agradecer a audiência, né, quem esteve aqui nos acompanhando.
Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, é um prazer. E essa foi a primeira de muitas outras lives e estaremos aqui para falar sobre assuntos aí em relação ao agronegócio. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Obrigado. Então,